Pessoal, então voltando aqui a essa aula, né, continuação da nossa segunda aula, a gente acabou de falar sobre os modelos evolutivos para caracteres contínuos, né, e agora a gente vai continuar nossa trajetória falando sobre caracteres categóricos. E aí eu vou começar aí sim, com um primeiro exemplo aí. Eu acho que motivar essa parte da aula com um exemplo biológico, talvez seja mais simples de entender depois a metodologia. A gente sabe que em répteis esquamata a gente tem uma variedade muito grande, né, de fenótipos e formas de corpos, etc. E uma coisa interessante nesse grupo, né, é que eles têm uma história interessante em relação à perda de membros. Então, enfim, todo mundo sabe que serpentes são lagartos, né? Mas o ponto é uma linhagem, né, que surgiu a partir de lagartos. O próprio nome lagarto já é uma bagunça, mas enfim. Então aqui a gente tem um lagarto ápado, né? Que tem tanto a parte nos membros dianteiros e traseiros. Aqui a gente tem uma serpente, né, que também perdeu. E aqui a gente tem esse sim, talvez um lagarto mais típico, né, com tantos membros traseiros e dianteiros. E esse aqui, alguém sabe o que é essa é uma reconstrução, né, já adianto. Então esse é um fóssil, na verdade essa é uma interpretação de um fóssil, né, que deu um bafafá danado, um fóssil brasileiro, que por algum motivo, né, enfim, todo mundo sabe porquê, mas ele foi parar na Alemanha. E esses pesquisadores lá do museu descreveram esse fóssil de uma serpente e interpretaram ele dessa forma, quando tendo membros posteriores e anteriores e membros que funcionam, não são apenas membros vestigiais. Aqui no caso essa serpente está subjugando aí uma presa, né? Inclusive usando esses dois membros. Então a gente vê que ao longo da evolução, claro que isso aqui é uma interpretação, né? É um pouco discutível isso, depois teve um reply, enfim. E tem toda essa questão ética aí envolvendo o fóssil em si. Mas a gente sabe que, né, os lagartos, na verdade, essa linhagem, na verdade, ele está alinhada dentro dessa linhagem, desse tipo de lagartos. Então, quer dizer, esses lagartos eles perderam os membros, e aí depois tem o caso das serpentes lá, que aparentemente o ancestral tinha os dois membros e em algum momento perdeu os dois. Então assim, a gente tem uma ida e volta de perda e ganho de membros bastante interessante. Então a gente pode estudar, né, esse tipo de fenômeno, a evolução desse tipo de fenômeno usando atributos discretos. Então um exemplo, na verdade, esse tipo de dado, né, essa questão, né, ela foi investigada nesse artigo de 2008, né, do Matthew Brandley e colaboradores, né, o John Wins, aí, o autor sênior. Então eles tinham, né, uma filogenia de esquamata. Na verdade, essa é da figura 6 do artigo. Depois tem uma anterior ainda com uma outra linhagem, e ainda o que a gente chamaria, né, de serpentes também com uma outra interpretação. Então o que eles fizeram? Eles mapearam, nesse caso aqui, que é uma coisa que a gente vai aprender a fazer também, né, o número de dígitos, né, dessas espécies, né, incluindo espécies que perderam os dois membros, como nesse caso aqui, né, 100 membros, limbless, como no caso aqui das anfisbenas. E aqui separando, né, o forelimb e o hind limb, membros anteriores e posteriores. E aí, né, eles estimaram aqui o estado ancestral dos caracteres, né, usando um modelo que é o que a gente vai aprender agora. Então a pergunta que eles estavam interessados era essa: quantas vezes os répteis esquamata perderam seus membros? Aqui, claro, assumindo, né, que nesse caso aqui, como está pretinho aqui, quer dizer que o ancestral muito provavelmente ele tinha os 5 dígitos, né, tanto nos membros anteriores quanto nos posteriores. Então aqui a gente pode simplificar, uma primeira vez a gente pode simplificar essa questão em dois estados, né? A gente tem um caractere que é membros.
E a gente simplesmente vai dizer se um bicho ele tem ou não membros, né? E aí, como sempre, né, a natureza vai lá e quando a gente faz isso, ela dá um tapa na nossa cara, né? Então, por exemplo, esse aqui é um tipo de esquamata, fossorial, enfim, e ele tem uma coisa dessa aqui, né, que é claramente vestigial. Então aí como é que a gente se codificaria, né? Então alguma coisa não começa a fazer sentido, mas enfim, vocês devem estar acostumados, porque imagino, né, que todo mundo é biólogo. Então seguimos. Assumindo que eventualmente a gente pode classificar a natureza em preto e branco, né, dessa forma, com membros e sem membros, o que a gente vai fazer? A gente vai estar interessado nesse tipo de modelo aqui, e aí o raciocínio é um pouquinho diferente em relação aos caracteres contínuos, né? A gente vai estar interessado aqui em taxas de mudança de estados de caractere ao longo do tempo, né, ao longo da filogenia. Então o que a gente vai ter? A gente vai, nesse caso aqui, que a gente tem dois estados do caractere membros, a gente vai ter duas taxas, né? Que é uma taxa que vai descrever quando uma linhagem ela não tem membros e passa a ganhar um membro, né? Então ela passa de 0 para 1, e o contrário, ela tinha um membro e perdeu um membro no passo seguinte, vai passar de 1 para 0. Então isso a gente vai chamar, na verdade, esse Qzinho aí, a gente vai chamar de taxa instantânea, né, de mudança de estado. E aí o que isso está lembrando vocês aqui, né? Imagino que tenha soado aí uns sinos aí na cabeça de vocês, porque a gente tem, de novo, o nosso amigo Markov, né? Então, esse caso aqui é uma outra aplicação, né, dos modelos de Markov, aqui que a gente vai ver. Ainda falta ainda que a gente vai ver, né, que é a questão das correlações de caracteres binários. Mas aqui o que a gente vai ver é justamente aquilo que eu falei lá atrás, né? A gente tem, nesse caso aqui, um cenário que a gente está interessado em entender quantas transições ocorreram num determinado período de tempo. Então, nesse caso aqui, a gente só tem dois estados de caractere. Então, a nossa matriz é pequenininha, né? Então, imagina que seja só esses quatro células aqui, né? Então, a gente vai ter uma taxa, que aqui esse R é que está dizendo que já está computando o tempo. Aquele Q é justamente a taxa instantânea que ainda não, a gente não está contando o tempo, né? Aquele número lá não está refletindo o tempo, e aqui ele estaria, porque já é uma taxa em si. Vai passar de 1 para 0, e aqui vai passar de 0 para 1. Claro que isso, como eu disse, né, eu expliquei rapidamente, a gente pode ter essa matriz, na verdade, de tamanhos, é óbvio que ela vai ser sempre quadrada, porque a gente vai ter o mesmo número de transições, né, nas linhas e nas colunas, mas ela pode ser de um tamanho infinito, dependendo do número de estados que você tem no seu caractere, né. Essa é uma figura do artigo do Brian O'Meara no Annual Review, né, 2012. Então o que vai acontecer? A gente vai estar interessado, na verdade, né, como eu disse, acabei de falar, em entender qual que é a dinâmica desse caractere ao longo do tempo. Então, como você já sabe, né, já viu lá a primeira aula, quando a gente está falando de uma filogenia, o tempo ele está representado nos ramos dessa filogenia, né? Então a gente vai imaginar que em algum momento, né, desse ramo da filogenia a gente tem um estado 0 dessa linhagem, e ela pode eventualmente ter passado para o estado 1, né, ganhado um membro nesse exemplo, depois perdido o membro de novo. A gente vai estar interessado em justamente entender isso e quantificar, na verdade, né? São esses modelos que são os que modelos vão fazer, né? A gente tem um estado de caractere inicial, e aí transcorrido um tempo t, a gente quer descobrir qual que seria a probabilidade de obter esse estado ou uma mudança de estado no final desse tempo t. Então aqui a gente tem de novo a nossa querida e amada, né, matriz de transição instantânea, que é a nossa matriz Q, que a gente já conhece lá do funcionamento dela, lá dos modelos de evolução de nucleotídeos. E aqui ela vai funcionar exatamente da mesma forma, né, aquelas regrinhas que eu falei, né. Aqui, né, eu acho que está a soma, a primeira, né, talvez a primeira regra, né, ou estrutura dela, na verdade, vai ser que a soma das linhas vão ser 0, né, porque ela justamente vai ser simétrica. E por que ela vai ser simétrica? Porque eu só tenho dois estados, né? Ou ele é 1 ou ele é 0, não tem outra opção, né? E aqui
Óbvio, eu estou falando nesse exemplo de 2 estados apenas, mas é claro que isso também vale para N estados, porque a gente tem um número limitado, um número finito de estados, então não tem como ser mais do que 0 aqui. Tudo bem? Então aqui a gente vai ter, né, a transição, a taxa de transição de fato, de passar de 0 para 1 e de 1 para 0. Então a gente vai estar interessado, na verdade, e quando a gente faz um ajuste desses modelos, a gente vai estar interessado em justamente estimar esses parâmetros aqui, tá? Que é a nossa taxa de transição. Então a nossa pergunta é, qual a probabilidade de depois de um tempo t, um estado 1 mudar para 0, por exemplo, né? A gente pode escrever isso dessa forma aqui, né? A probabilidade de t1 e passar para 0 depois de um tempo t. E o que a gente vai fazer é, a maneira como isso vai ser processado, né, dentro do modelo é por meio de uma exponenciação de matriz. E é por isso que, dependendo do tamanho da sua filogenia e o tamanho de caracteres, o tamanho dos estados de caractere que você tem, isso eventualmente pode demorar, porque essa exponenciação aqui, essa operação matemática, ela é computacionalmente dispendiosa, né? Ela demora muito tempo. Mas é basicamente isso, tá? Ela vai exponenciar uma matriz e aí ela vai justamente, né, multiplicar pelo tempo para a gente ter a nossa taxa no fim das contas. Então é isso, né? Esse é o problema que a gente tem. Então imagina que nesse exemplo aqui eu tenha obtido que eu tenho taxas iguais de perda e ganho de membros. Então nesse caso é uma taxa de 0 e 1, né? Tanto para perda quanto para ganhos. E o tempo que eu estou interessado, o período de tempo que eu estou analisando é de 5 milhões de anos. Então como é que o modelo funcionaria nesse caso, né? Como é que seria descrito esses resultados? A gente teria esses resultados aqui, né, de 0, 1, e a gente estaria, né, lembra do slide anterior aqui, né? Esse valor ele é multiplicado por tempo. Então o que a gente teria no final das contas? A gente teria, primeiro passo, né? Multiplicar esse resultado, esse valor, né, pelo período de tempo que a gente está interessado, né, 5 milhões de anos. E depois disso, fazer a exponenciação. Então a gente teria uma matriz com essa configuração. Qual que é uma característica dela aqui, né? A gente, como eu disse, ela é simétrica, né? Então esses números aqui são iguais. Espelhada, né, que eu digo, essa parte aqui é igual a essa parte aqui. E a soma sempre dá 0, né? Desculpa, nesse caso aqui a soma dá 0. Aqui já não, porque já é exponenciação. E aí o que a gente pode fazer? A partir desse momento, a partir desse resultado, a gente pode eventualmente simular a história do caractere, variando as taxas, né? Então a gente tem uma taxa ali no caso de 0, 1, que é uma taxa relativamente baixa, né? De perda e de ganho, né? Claro. E a gente pode usar essa matriz, né, para simular a história do caractere em cima de uma filogenia, né? A gente vai entender isso daqui a pouquinho, qual que talvez a utilidade disso, né? Mas a gente pode simular essa evolução sobre vários tipos de processos, né? Uma de taxas iguais, como esse exemplo aqui, né? Só que elas nesse caso seriam baixas, né? De 0, 1, por exemplo, um valor bem baixinho. Ou elas podem ser também iguais, ou seja, a taxa de ganho de membro e a taxa de perda do membro é a mesma, só que a taxa é muito grande, né? Muito alta. Ou seja, ao invés de 0,1 vai ser, sei lá, 0,8. Ou essas taxas eventualmente podem ser diferentes, né? Ao invés de você ter uma taxa igual de ganho e perda, vamos dizer que é muito mais fácil você perder, né, membros do que você reganhar o membro, né? Uma vez perdido, você ganhar novamente esse membro. Enfim, você pode ter o mesmo tipo de simulação. Uma coisa também que a gente pode fazer a partir disso, na verdade, derivado desse tipo de simulação, é ter um mapeamento em termos de estado de caractere, né? Então, a partir desse tipo de informação, ou seja, dos parâmetros estimados lá com a nossa matriz, a gente pode mapear o estado do caractere ao longo dos nós da filogenia, né? Então a gente imagina que, nesse caso aqui, por exemplo, aqui a gente tem bichos que perderam, né, os membros, né? E aqui você vê que o ancestral ele tinha uma chance
é um pouco maior de ter membros, né? Então aqui provavelmente nessa linhagem aqui ele perdeu esses membros, ele tinha e perdeu o membro, enfim, essa é a ideia. Vamos entender como é que seria isso usando, né, dados reais, né? Eu vou fazer uma analogia aqui, né? Na verdade vamos entender o passo a passo, né? A gente tem nesse caso, né, um mesmo exemplo de membro, um conjunto de dados, né, uma filogenia, e eu categorizei entre com e sem membros. E aí eu tenho um modelo. Então os nossos modelos lá, imagina lá o Brownian Motion, o AU, etc. Eles vão ser, nesse caso aqui, os nomes deles, digamos assim, vão ser esses, né? Taxas iguais, né? Equal rates e unequal rates. A gente vai ter outros modelos, né? Também, mas nesse caso aqui não tem como ter mais do que dois, porque a gente só tem dois estados de caractere. Então as taxas obrigatoriamente vão ser iguais ou desiguais, né? Nesse caso aqui, um exemplo, né? É mais fácil você ganhar um membro do que tendo um membro você perder, né? Enquanto que no outro caso essas taxas são iguais. Então qual que é a ideia? A gente tem esses dois modelos, né? Que vão estimar esses parâmetros sobre esses diferentes pressupostos, que as taxas são iguais ou que as taxas são diferentes. E o que a gente vai fazer é ajustar esses modelos, né, aos dados. Então, lembrando lá da minha fala, o que eu estou dizendo em ajustar, ou quando eu digo ajustar o modelo aos dados, eu vou aplicar o modelo, né? Porque assim, eu tenho, como eu disse de novo, eu tenho o dado e eu tenho o modelo. Só que só com essas duas coisas eu não consigo fazer muita coisa, né? Eu preciso de uma função de log likelihood para ligar uma coisa com a outra, né? Que vai me permitir justamente computar os parâmetros do modelo a partir dos dados, né? Isso que eu quero dizer com ajustar o modelo. Então a gente tem nesse caso aqui, né, um exemplo que eu dei. Então a gente vai ter o equal rates e o unequal rates. Então aqui a gente tem uma ideia de log likelihood, né? O log natural aqui no caso. Menos 80 e menos 79, né? Bem próximo um do outro. E aqui eu tenho a matriz Q, a matriz de transição estimada com esse modelo, que é a taxa de transição, né, de 0 para 1 e 1 para 0, que são iguais, porque justamente o modelo estima taxas iguais. E aqui um modelo que eu vou chamar que seria o unequal rates, aqui é o equivalente ao ARD, que quer dizer All Rates Differ, tá? A gente vai voltar a falar desse modelo no contexto de caracteres múltiplos, né? Caracteres discretos, mas de múltiplo estado. E aqui já não, eu tenho uma matriz um pouquinho diferente, porque justamente as minhas taxas foram diferentes, porque o modelo está estimando taxas diferentes, ele é mais liberal, né? Então, primeiro, eu não sei se ficou claro isso, eu acho que eu não expliquei, eu não expliquei isso. Por que o meu modelo ele consegue, né, estimar essas taxas diferentes ou iguais? Talvez a gente voltando aqui fique mais fácil de entender. Aqui. Lembra quando eu falei dessa matriz aqui, nesse caso, né, que é o modelo de Markov? E aí lembra que eu falei para vocês que a gente dá para brincar com essa matriz de diferentes maneiras, né, que a gente pode restringir a matriz ou dizer que ela é zero e tal. É isso que eu estou fazendo aqui, né? Então, quando eu falo que eu tenho um modelo igual, de taxas iguais ou de taxas diferentes, eu estou dizendo para o meu modelo, ó, faça com que essa taxa aqui, no meu exemplo lá, né, que eu mostrei que são só dois estados de caractere, faça com que essa taxa aqui, que é a mudança do estado 0 para o estado 1, seja igual a essa, tá? E no outro caso, né, que é o All Rates Differ, eu estou dizendo, isso é liberado, essa taxa pode ser diferente dessa, né? Que é o mesmo raciocínio, né, que eu vou usar quando eu tiver caracteres múltiplos também. E nesse caso, né, se eu tiver algum tipo de transição ordenada no sentido de... Eu vou explicar isso mais pra frente, mas já aproveitando o slide. De que eu tenho algum tipo de restrição, por exemplo, de desenvolvimento, ou um tipo de restrição morfológica mesmo, né? Então não tem como eu chegar no estado do caractere 2 sem ter passado pelo 1. Então nesse caso, essa taxa aqui, né,
que a transição do 0 para o 2, ela tem que ser 0, né? Então, nesse caso, né, se eu ajustar o modelo dessa forma, ele não vai calcular essa taxa para mim, né? Porque eu disse para ele não calcular. Tudo bem? É essa de... Óbvio, né, maneira super simplificada que eu acabei explicando um modelo de Markov, mas é assim que esse modelo funciona, né? Na verdade, os modelos, né, funcionam. Voltando lá. Então, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho 2 log likelihood e eu tenho 2 modelos. E aí eu acho que ficou claro, né, que esses modelos também diferem em número de parâmetros, né? Aqui eu só tenho um parâmetro, porque essas taxas estão iguais, né? Aqui não, eu tenho 2 parâmetros, porque as taxas, né, de ganho e perda, elas são diferentes. Então, né, o que eu poderia fazer aqui no caso, né? Não só usar o likelihood bruto, né, mas incorporar o número de parâmetros dos modelos, né, que é justamente o que um A e C, um B e C faz. Então, na verdade, é assim que a gente vai calcular o suporte dos modelos, né, nesse caso também. Eu posso fazer isso no contexto bayesiano, né, então ao invés de ter um valor, né, de uma taxa, né, e um log likelihood, eu posso ter uma distribuição de densidade ao redor de uma taxa, né? Então, por exemplo, essa aqui é um exemplo, né, de uma taxa da mudança do caractere 2 para 1 e aqui a mudança do caractere 1 para 0. Né? Então a gente vê que a média desses caracteres da transição, né, é diferente. Eu tenho uma taxa muito menor de transição de 1 para 0, de 1 para 2, do que de 2 para 1. Né? Essa taxa é muito maior. Só que a grande vantagem aqui é que eu tenho uma distribuição de densidade, então eu consigo incorporar melhor incerteza, né, na estimativa dessas datas, ao invés de te dar simplesmente, né, um valor. É 0,016. Né? Eu consigo fazer isso no pacote Geiger usando o Fit Discrete MCMC. Né? A gente tem o Fit Discrete e o Fit Continuous, que a gente já usou na parte prática, né? E eu tenho as versões bayesianas dele também. E aí a gente chegou no caso dos caracteres multi-estado. Então aqui o que vai mudar? Ao invés de ter só dois estados de caractere, né, eu posso ter vários. Então usando esse mesmo contexto lá dos membros, eu tenho, ao invés de ter só com e sem membros, que é uma coisa, né, uma simplificação grosseira da maneira como a gente viu lá, que tem uma série de vários tons de cinza aí, né, eu posso classificar esse caractere de uma maneira diferente, né, de maneira a abarcar a diversidade dele. Então eu posso ter 100 membros, com membros dianteiros apenas, com os 2 membros e, obviamente, se eu estiver, né, lidando aqui com répteis tanto extintos quanto fósseis, eu posso encontrar uma coisa estranha, né, um ictiossauro, por exemplo, que aí, como é que eu faço? Não são membros, mas eles não funcionam da mesma forma, né? Mas enfim. E aí o que a gente vai ter? Exatamente a mesma situação, só que ao invés de só ter 2 taxas, né, de mudança de 0 para 1 e 1 para 0, a gente vai ter todas as combinações, né, que envolve, nesse caso, os 4 estados de caractere. E aí o que vai acontecer? O meu modelo vai ficar cada vez mais complexo, né? Então o que eu vou precisar? Vou precisar de mais dados e mais tempo computacional, claro, para ajustar esse modelo, para calcular todos os parâmetros. E aí a complexidade do modelo é refletida, obviamente, na minha matriz de transição instantânea, matriz Q. Então, ao invés de você ter só uma matriz de 2 por 2 aqui, né, como no caso anterior, de 1 para 0 e 0 para 1, eu tenho aqui, nesse caso, eu tenho 4 estados, né, 0, 1, 2, 3. A minha matriz vai ser 4 por 4, que é justamente todas as combinações. E aí o que acontece? Aí eu consigo ter uma variedade maior de modelos, né? E aí que fica um pouco, né, mais interessante, mais complexo também. Por quê? Eu ainda posso ter um modelo super simples, em que eu estimo só um parâmetro, e eu faço com que todas as taxas de transição sejam iguais, né, que é o equal rates. Eu posso ter um modelo que é simétrico, ou seja, aqui no caso essa parte de baixo aqui da matriz é idêntica a essa parte de cima, elas são espelhadas, né? Então o que isso quer dizer? A taxa de mudança do estado 3 para 2 é exatamente igual à mudança de 2 para 3, né? Então esse é o modelo simétrico. Nesse caso ele vai ter só 6 parâmetros, né? nesse exemplo, com 4 estados de caractere. E eu posso ter um modelo super complexo
em que todas as taxas elas podem diferir entre si, que é o all rates differ, né? Nesse caso aí vai ter 12 parâmetros, né? Então todas as taxas da minha matriz podem ser diferentes. E aí você fala assim, Diogo, por que no caso do modelo binário a gente só tem dois modelos, né? Que é no caso lá o equal rates e o all rates differ, né? Se você lembrar, na verdade, da matriz naquela época, quando eu mostrei, essa matriz aqui, ela já vai... a gente não consegue, né? Não faz sentido você ajustar um modelo simétrico, porque o modelo simétrico, no caso de um binário, ele vai ser igual, né? Foca nessa parte aqui da matriz, né? Aqui a gente tem um azulzinho e um roxo, né? Sei lá, enfim, né? Não um roxo, é um marrom. E eles são diferentes, né? Essas cores são diferentes para demonstrar justamente a diferença de taxas. E aqui também, né? Eles vão ser eventualmente iguais, né? Nesse caso ao equal rates, né? Então, desculpa, eu falei errado. O modelo simétrico ele vai ser idêntico ao modelo de equal rates no caso de caracteres binários, né? E aí, né, a gente só tem nesse caso dois tipos de modelo, o equal rates e o all rates differ, tá? Então é isso, gente. Essa parte, a teoria é bem tranquila, né? Mas a gente tem agora a parte prática, então segue lá o script, tudo bem? A gente se vê daqui a pouquinho.